Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite a todas as pessoas que acompanham os canais da Ressala, Voz Trabalhadora, Mídia Livre, Canal da Geopolítica, a CJM Bahia e Sebra Paz. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. E este programa é uma iniciativa do Instituto de Amizade Brasil-Irã e da Ressala. Hoje nós vamos dar continuidade à série de diálogos sobre os 45 anos da Revolução Islâmica do Irã e as conquistas que a Revolução Popular e Anti-Imperialista trouxe ao país persa. Na noite de hoje, falaremos sobre a Revolução Islâmica do Irã e as mudanças na geopolítica mundial, porque sabemos que, passados 45 anos, a República Islâmica do Irã ostenta feitos extraordinários em todos os campos da ciência, tecnologia, defesa, medicina e do desenvolvimento humano. O Irã é hoje o primeiro lugar em diversos campos da ciência e medicina, como transplantes cardíacos, transplantes renais, e é primeiro lugar mundial em nanotecnologia. E para debater esses temas e outros temas da geopolítica nacional, regional e mundial, nosso convidado é o analista político e coordenador do Grupo de Estudos Geopolítica do Oriente Médio, Dr. Assad Frangi. Boa noite, doutor Assad, seja bem-vindo. É uma satisfação tê-lo esta noite conosco. Boa noite, como vai sair? Tudo bem? Boa noite a todos os amigos que você citou no programa e aqueles que estão nos assistindo agora. Nosso programa tem alcançado uma boa audiência, doutor Assad, e eu acho que hoje nós vamos manter e ampliar, porque aí as pessoas ficam sabendo desse debate diário que nós estamos fazendo aqui nesses canais parceiros, e temos certeza que o interesse por os temas relacionados ao Irã despertam muita atenção, porque a mídia ocidental oculta, omite, não quer falar sobre o lado positivo, o desenvolvimento e as conquistas, dos países desse campo da geopolítica mundial. Doutor Assad, eu quero inicialmente perguntar ao senhor, que é uma pergunta que nós temos feito a todos os nossos convidados, como o senhor vê a importância estratégica da Revolução Islâmica do Irã no momento em que ela foi realizada, em fevereiro, 11 de fevereiro de 1979, e os seus desdobramentos no Irã, na região e no mundo. E hoje, passados 45 anos, com essas importantes conquistas que eu mencionei e outras nos diversos campos, sobretudo do ponto de vista da geopolítica e da busca por um mundo. Nossa, minha língua hoje está sofrível. E da busca por um mundo multipolar. Queria que o senhor comentasse esses aspectos históricos, políticos, geopolíticos, relacionados com a República Islâmica do Irã. Então, começando, primeiro, o Irã ele é um país historicamente influente. Mesmo até antes da Revolução Islâmica, o Irã tinha seu papel regional como portal da Ásia. Então, o Irã do Shah, do Irã, ele também era um país extremamente importante por sua riqueza, por seu poderio considerado extremamente importante na fronteira com o Paquistão e a Índia, e como um portal que era, de certa maneira, um grande portal dos Estados Unidos, acompanhado pelos países aliados, como a Grã-Bretanha. Então, isso até os anos 78, quando você teve a Revolução, mas alguns anos antes você já tinha alterações, até algumas revoltas do Shah do Irã em querer acessar a política nuclear e contrária ao que o Ocidente pensava. Então, na estratégia, na geopolítica internacional, o Irã sempre foi um país marcante e, naturalmente, um país condenado ou a ficar dentro de uma monarquia que empobrecia toda a população, ou
simplesmente dá um pouco de papel que era inclusive chamado de policial, né, Uhum. do Oriente Médio ou do Oriente. Então, o policial do Golfo. Então, na verdade, o Irã ele tinha esse papel geopolítico. A revolução iraniana, ela primeiro veio por uma modificação interna do sistema do Irã. Então, ela não veio para derrubar o imperialismo, para resolver o problema de outros países. Isso veio primeiro para resolver o próprio problema interno, que era a pobreza, a repressão violenta e uma monarquia que vinha há muitos, muitos anos, décadas e décadas, e de repente deixava totalmente uma população à beira da evolução, à beira das condições básicas que qualquer país queira. Então, a Revolução Islâmica, ela não veio para desafiar o imperialismo como uma ideologia política. Ela veio primeiro para acordar um povo e substituir suas lideranças por lideranças mais comprometidas e políticos mais sérios e mais honestos. E dentro desta linha, a ideologia política que foi colocada, ou foi pelo menos adotada como um formato de fazer todas as mudanças, é uma ideologia religiosa, tem muito a ver com a própria cultura iraniana, apesar de ser que a gente coloca ela como uma cultura religiosa xiita, mas, além de tudo, ela é uma mistura de uma história de cultura pérsia com modificações e alterações do sistema para um sistema teológico que é muito importante que o Ocidente e as pessoas que nos escutam hoje, o fato de você ter um sistema teológico, você não necessariamente tem a hierarquia administrativa do país no molde teológico, porque no Irã você tem a Revolução Islâmica, mas, na verdade, o país é uma república islâmica. E nessa república você tem dois grandes formadores de opiniões públicas, vamos dizer, ou pelo menos diretrizes. Lógico, a diretriz do Conselho Superior Religioso sobressai sobre a hierarquia executiva, a hierarquia legislativa e jurídica, né? Então, o Irã é um país que tem essas duas composições e que a finalidade inicial foi resolver a grande demanda popular pela justiça, por uma riqueza melhor distribuída, e a partir daí nasceu a Revolução Islâmica, não com intenção de ficar se expandindo, mas com intenção de se organizar primeiramente internamente, que você contempla a religião, os princípios religiosos à base do xiismo, e você contempla um Estado ao modelo que você tem os grandes regimes democráticos do mundo, onde você tem eleições a cada 4 anos, praticamente, em todas as áreas, e, por Uhum. outro lado, você tem vamos dizer, um Supremo Tribunal, como se a gente quisesse comparar aqui no Brasil, que não é um Supremo Tribunal que você chega e entra nele por concorrência ou por concurso público. Você tem que passar por uma série de escolas e ensinos e você tem que ter a receptividade das pessoas que aprendem com você, é como se fossem alunos, e esses alunos elegem o professor elege o diretor elege o supremo diretor por uma diretriz. É muito parecido à hierarquia que nós temos na Igreja Católica de Roma, em outras igrejas, às vezes em menor porte. Mas a Igreja Católica de Roma não é qualquer um que chega e fala: eu quero ser papa. Não, você quer ser bispo, você tem que seguir os estudos para depois você ser um cardinal, etc., na hierarquia. A Revolução Islâmica tem os mesmos princípios.
e ela sabe muito bem separar o que é o Irã interno do que é a ideologia que muitas pessoas acabam simpatizando, e daí que são taxadas de iranianas. Não são iranianas. Tem gente que gosta da ideologia do Irã, que está no Líbano, que está na Síria, que está no Egito, que está em qualquer lugar do mundo, simpatizam com a teoria religiosa, tem outros que simpatizam com o próprio Estado, que é a República Islâmica do Irã, que tem sua constituinte, e que é uma constituinte que talvez agora, na nossa conversa, é muito importante as pessoas entenderem o que significa isso. Por exemplo, na questão nuclear. Entre o primeiro item da Constituição iraniana, ela, ela declara bem claramente que todo cidadão iraniano, mais ou menos nesses termos, tem direito ao acesso à tecnologia, e o país tem acesso à tecnologia aos estudos. Afinal, o que é o estudo nuclear? É tecnologia que você utiliza ela em aplicação de medicação, você aplica ela na medicina, em estudos de câncer, você aplica na agricultura para melhorar a clonagem, em animais para você melhorar a clonagem. Então, a área nuclear, ela não é uma área assim, a gente sempre pensa na cabeça, não, vou fazer a bomba nuclear. Não é bem assim, não. Bomba nuclear é um dos itens que é possível fazer com a força nuclear. O Irã está reclamando exatamente desse ponto. Ele não está ali atrás da bomba atômica, não é isso que ele quer. Ele quer introduzir a tecnologia nuclear em todos os seus setores, desde uma simples confecção de um computador, onde você precisa ter precisão e limpeza, e você precisa da área nuclear, até a medicina, que é, na verdade, o grande interesse do Irã, porque, além de fabricação de medicamentos, a qualificação dos medicamentos e a rapidez da pesquisa de medicamentos, quando você tem a área nuclear, aí você ia avançar extremamente grande. E quem que hoje fica contra? Os países que têm grandes indústrias laboratoriais na Ásia, como a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e, naturalmente, as filiais europeias e norte-americanas, que não querem que o Irã tenha acesso à área de saúde nessa área disso. Então, o grande conflito e dessa questão nuclear não é bem somente Israel está sendo usada nesse contexto de assustar o Irã, não pode ter isso, não pode ter aquilo lá, tal. E, na verdade, agora que os Estados Unidos quer fazer os acordos com o Irã, não tem mais espaço, porque Israel não deixa. Quer dizer, você criou um escorpião e agora quer tirar ele do bolso, não dá mais. Então, o escorpião é Israel, e os Estados Unidos não tem mais. A gente vê agora em Gaza, provavelmente a gente vai comentar isso. Então, quando a gente fala do Irã, é muito importante entender a história. Eu pego, às vezes, uns amigos aí, eu falo para eles, vocês já ouviram tocar o hino nacional do Irã? Aí os caras falam, vamos ouvi-lo. Aí, quando você ouve, é típico de que é Pérsia, de que o som é Pérsia, os instrumental é Pérsia, as conversas a gente não entende, porque a gente não fala persa. Então, isso daqui é uma herança cultural. Então, essas pessoas, todas elas são religiosas? Não, todas elas têm princípios religiosos, mas não necessariamente seguem todos os mandamentos e todas as tradições religiosas que todo mundo faz. Então, porque as pessoas têm essa variedade, e essa é a grande democracia que tem dentro do Irã. Você tem um governo, o regime militar, né, que é o regime militar, não, ou você tem a República Islâmica, que tem exatamente o setor de defesa. Você tem a defesa, você tem o executivo, tudo o que falta no Estado. A única diferença é que você tem um conselho, como se fosse nosso Tribunal Federal, mas é um Conselho Supremo da Revolução, no qual você tem apenas um líder. Esse líder ele não provém de uma seleção popular, não é uma eleição popular, é uma eleição das igrejas das similares, né, das mesquitas,
que a gente chama casas de estudos que eles têm, e a partir daí você tem cargos que você vai subindo para chegar à posição teológica que eles têm. Então, essa é uma grande verdade. Agora, o Conselho Khamenei, por exemplo, que é o supremo líder, ele dá seu palpite sobre a vida política, mas ele não se intromete na política no modo que a gente imagina aqui no Brasil. Por quê? Porque ele está ali na. Vamos simplificar para o brasileiro, ele está na filosofia religiosa, na ideia que ele tem, na interpretação. Agora, quem é o executor é o presidente da República. Daqui a 4 anos muda, entra outro, pode renovar por mais um período, tem um ministro do exterior, e tem princípios, como essa questão de acesso à tecnologia. Não adianta querer um presidente entrar e falar, não, eu vou colocar o dossiê nuclear do lado porque eu não quero discutir. Não pode, você tem isso, é constituinte. Você vai abrir mão de querer usá-lo para fins pacíficos só para a gente fazer acordo com os Estados Unidos. Não pode, porque é Constituição, e a Constituição é protegida por esse aspecto legal. Então, se entra ou sai um presidente, vai ser igual, não vai mudar. As linhas gerais que o Irã tem é as mesmas. Então, o Irã é um país que tem essa filosofia histórica, é um país que tem seu histórico e, naturalmente, acabou sendo anti-imperialista, porque nesse momento exato é os Estados Unidos o grande império. Poderia ser há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, quando era um império britânico que mandava em tudo. Então, agora, qualquer país gigante, gigante em cultura, em potencial, em estilo, em, em riquezas, né? O Irã é um país rico em riquezas naturais, em riquezas de você poder fazer trocas com seus vizinhos. É um país energético que tem energia, segundo maior jazida de gás no mundo, depois da Rússia. E você vê, há uns anos atrás, a gente media as jazidas de petróleo, e a gente fala em gás, porque nos últimos anos o gás passou a ser realmente a grande fonte de energia da indústria e da Europa em geral e da própria China, né? Então, países que eram na frente na questão do petróleo começaram a perder um pouquinho do poder, porque o gás chegou e entrou no meio como grande produtor. Então, essas riquezas são duradouras, não são riquezas de um tempo só. E tem uma coisa muito importante no Irã que poucas pessoas talvez prestam atenção, é a própria diáspora iraniana, né? Uhum. A diáspora iraniana, ela está presente em muitos países ricos, principalmente nos Estados Unidos. É lógico, existem alguns grupos contrários que eles utilizam, mas, na verdade, não são a grande maioria, né? A grande maioria de iranianos, eles têm carinho para a República Islâmica do Irã, eles se sentem orgulhosos dos seus países raízes e, naturalmente, eles não se manifestam por restrições políticas, econômicas, que é feito. Mas qualquer lugar do mundo que você vai, você tem uma diáspora. Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente uma boa comunidade. Eu conheci os grandes empresários que participam aqui no Brasil e durante a visita de Ahmadinejad ao Brasil, eu me surpreendi que eles eram brasileiros, totalmente brasileiros, com origens iranianas e queriam trabalhar e tinham todo o respeito, a consideração do governo da República Islâmica do Irã. Então, na verdade, nós temos uma história pintada pelos Estados Unidos e pela mídia ocidental que veio a colocar o Irã num paredão de marketing político, que esse paredão está sendo acabado pouco a pouco. É lógico, a guerra do Irã-Iraque, que foi a primeira guerra que veio exatamente iniciada logo depois da Revolução, ela acabou virando contra o Iraque e uma vitória com quase 1 milhão de mortos pelo lado do Irã. Só Uhum. que aquela vitória ela abriu
ela abriu, vamos dizer, um antiportal, né? Porque ela abriu um portal para o mundo geral, principalmente o mundo árabe, da presença de uma estratégia de simpatia com a Palestina. Então, dentro daquilo que eu falei, né, tem a Constituição, mas tem muitos pontos que o Ayatollah Khomeini ele acabou definindo durante seu exílio na França e durante sua luta, porque muita gente não sabe que o Shah matou os filhos do Khomeini, e muita gente não sabe que ali não era somente uma briga ideológica, era uma briga de tentar matar o Khomeini, e o Shah optou pela humilhação dele, que virou contra ele, né? Uhum. A França achou que ia substituir o imperialismo norte-americano por um imperialismo colonial francês, e no final o tiro saiu pela culatra, e o povo iraniano ele tinha realmente independência ideológica, independência cultural suficiente para decidir pela nova República Islâmica do Irã. Então, depois disso é que começou a ter. Então, depois dessa decisão de apoiar a causa palestina, e começou o apoio a acontecer a outros níveis. Começou a acontecer no Líbano, com a fundação que o Líbano estava em guerra civil, e também tinha a intervenção sionista e norte-americana. Então, os primeiros grupos xiitas não eram necessariamente do Hezbollah, mas eles eram afinados com a ideologia xiita, com os princípios xiitas, e o Líbano tem essa história de afinidade com os princípios xiitas, porque os grandes estudiosos nasceram no sul do Líbano, na região do Aramuni, dali que eles migraram para o Cham, para o Levante, para a Síria, vamos dizer, posteriormente para o Iraque, e do Iraque se fixaram, vamos dizer, atualmente, nas atualidades, no Irã. Então, você tem uma grande população iraniana, uma grande população xiita, simpatizantes do Irã, que você não pode dizer que houve avanço da revolução. Na verdade, o que houve é entendimentos que, sendo que quase metade do povo do Iraque é de origem xiita, que estava suprimido por um regime laico, né, do Saddam Hussein. Não era um regime religioso, era um regime laico, mas que essas pessoas, naturalmente, tinham afinidades com os princípios. E aí, a partir daí, tentou começar a colocar que o Irã só apoia os xiitas. E não é verdade, porque você teve apoio do governo da República Árabe da Síria, que não é literalmente xiita como eles pensam, mas eles têm afinidades e princípios desde os anos 1980, desde pós-revolução, com o Hafez Assad e depois com o Bashar al-Assad. E aí você tem afinidade entre um grande povo do Iraque, um grande povo também da Síria, uma boa parte dos libaneses, não somente xiitas, mas também Uhum. sunitas, a Palestina e, por incrível que pareça, agora todo mundo está ouvindo, do pessoal do Iêmen. O pessoal do Iêmen, os Houthis, em termos religiosos, eles têm as suas características próprias. O Iêmen é um país totalmente independente. É Uhum. muito, é Muito muito, resistente, enfrentou muitas ocupações, né? é muito ignorância ou ridículo. Quando o pessoal dos Estados Unidos ou o pessoal europeu fala, não, os iemenitas estão a serviço do Irã. Eles não entendem a diferença entre súdito e a diferença entre realmente um aliado. Os Houthis, eles são aliados do Irã, mas eles também são aliados do Hezbollah no Líbano e de um monte de gente. Eles têm aliados, inclusive no Egito. Eles têm aliados. Ali é a prova que o Hamas é um grande aliado, não tem nada a ver com religião. E é É, isso, e é isso que essa guerra de Gaza mudou esse entendimento. Aí você vê, não, é o Irã que está falando. Não é, é o Hamas. No sul do Líbano eu vou falar com o Irã. Fala, meu amigo, não adianta, você tem que falar com o Hezbollah. No Iraque é a mesma coisa. Não adianta querer conversar com o Irã, porque no Iraque tem
tem gente aliadas que não vão te ouvir, eles não querem vocês mais americanos lá, então vocês têm que sair. E do Iêmen nem precisa falar, eles já sozinhos falam, meu amigo, nós não gostamos, ninguém passa por aqui e acabou. E aí que você tem uma composição de aliados que naturalmente se expandem para a área econômica, para a área, provavelmente, cooperação militar. Isso é a grande cooperação militar, a gente vê que em Gaza você não tem armamento iraniano, o que você tem é tecnologia, que você tem é conselheiros que provavelmente levaram a informação por um e-mail. Olha, faz assim. Aí o cara leu o e-mail, foi lá e aplicou e fabricaram as armas. É porque todas as armas da resistência palestina são fabricadas em Gaza, não tem nada importado, nem teria como entrar devido a esses 18 anos de cerco por todas as formas, céu, mar, né, terra, não teria como entrar determinados artefatos, mas a tecnologia não precisa, ela não vai embrulhada num pacote, né? Ela pode ser transmitida por e-mail, por WhatsApp, enfim. O Irã aprendeu na guerra uma série de tecnologias, uma série de formas de defesa. Eles aprenderam que o Irã não ia conseguir ter força aérea grande, porque os aviões Phantom que eles tinham, norte-americanos, eles tinham uma hora que você precisava trocar as peças. Então, o Irã, na guerra Irã-Iraque, ele entendeu que ele tinha que desenvolver a defesa com mísseis. Então, a grande defesa do exército iraniano é a fabricação de mísseis. Assim como os russos, a grande defesa dos russos era os tanques de guerra, enquanto os Estados Unidos, que na verdade tinha que estar longe da sua terra, investiu na Marinha, que não tem utilidade hoje, a não ser transportar exército, e na Força Aérea, que eles adotaram a política aeroespacial, né? E o Irã hoje, o Irã tem dois grandes exércitos, né? O exército a serviço da revolução, mas que no final são chamados de guarda revolucionários, eles têm praticamente toda a estrutura, e o próprio exército iraniano, que tem as forças aéreas, tem as forças marítimas, e eles trabalham como se fosse dois exércitos, como se fosse um exército só, apenas as operações são divididas em setores que o Irã faz, porque também tem toda a militância dele, tem toda a polícia dele, tem modelos diferentes que seguram a segurança pública, e depois a guerra do Iraque acabou criando o mesmo exército que deu continência e aprovou, vamos dizer, se integrou na Revolução Islâmica e imediatamente se dirigiu à fronteira para lutar contra o Iraque. Então, essa questão... Pode continuar, doutor Assad. Eu ia levantar uma questão aqui para o senhor nos falar mais detalhes, é que o Irã é permanentemente ameaçado, né, pelos Estados Unidos ou pelo pau-mandado do imperialismo no Oriente Médio, que é Israel, como o senhor já falou, né? Até semana passada, o presidente Ibrahim Raisi disse que o Irã não tem interesse de iniciar guerra com ninguém, nem com seus vizinhos, nem com quem está distante. Porém, o Irã está capacitado a dar uma resposta muito forte a quem tentar qualquer aventura, né, de ataque, de intimidação ou mesmo de lançamento de mísseis de longo alcance que possam atingir a integridade do país persa, né? E por essa razão que o senhor falou, o Irã hoje é um dos 8 maiores exércitos mais bem equipados do mundo, né? Além de ser um dos 5 exércitos com a maior capacidade cibernética do Sudeste Asiático. E uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo depois da pesquisa, mas o senhor já acabou de mencionar, essa questão da marinha iraniana. O Irã desenvolveu uma tecnologia de defesa, inclusive de submarinos. O Irã é detentor de submarinos, né, que patrulham a sua costa, etc., né? Além dessa questão que o senhor mencionou,
que tem sido muito destacada ultimamente, que é a capacidade dos mísseis iranianos. Mísseis de longo alcance e de grande precisão, né? Aliás, o Irã, há 2 semanas atrás, colocou na atmosfera 3 satélites, inclusive com fins militares, para dar uma capacidade maior a essa sua tecnologia de defesa através de mísseis, né? E por incrível que pareça, os 3 satélites foram colocados simultaneamente através de um único lançador, né? Que muitos países desenvolvem a tecnologia de lançamento de satélite, mas mandam um satélite de cada vez. Dessa vez, o Irã fez o estacionamento de 3 satélites de uma única vez. Então, essa capacidade de defesa do Irã é uma informação que poucas pessoas têm acesso, porque a mídia ocidental ela sempre diz que o Irã vive nas trevas e não tem, as pessoas não têm essas informações que o senhor acaba de nos dar. Então, nessa questão da defesa, eu queria, doutor Assad, que o senhor desenvolvesse mais sobre, a partir do desenvolvimento dessas capacidades iranianas de defesa, de tecnologia própria de mísseis, de drones, etc., e outras tecnologias de defesa, o quanto o Irã contribui com isso para a garantia da paz e o equilíbrio no Oriente Médio, porque a gente sabe que a paz ela não é garantida apenas com a retórica da paz. Fazer discurso da paz, fazer discurso da paz e o cara manda bomba. O inimigo manda bomba, mas o defensor da paz ele precisa ter condições materiais, técnicas, né? E ter dispositivos que possam assegurar a sua integridade e forçar para que outros entes da região não sejam atacados, né? Ou seja, a capacidade de defesa de um país ajuda no equilíbrio e na paz da região. Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa questão. Eu acho que a primeira coisa importante, quando a gente avalia pelo lado militar, a gente pensa muito em armas. Na verdade, você não começa com as armas, você começa com os recursos humanos. Então, quando você prepara seu exército, você tem que preparar seus recursos humanos. Uhum. Então, você pode ver, a gente viu aqui em Gaza que o Israel tem todo o preparo militar de armas, de suprimento, de suporte, de satélite, mas o elemento humano foi desmoralizado por uma operação feita por combatentes militarmente e com armamento muito inferior e com recursos tecnológicos inferiores. Então, isso é um detalhe muito importante. Então, a primeira coisa, os recursos humanos. Então, o Irã, desde a guerra do Irã-Iraque, e já até antes, o Irã já tinha desenvolvido nessa parte de tecnologias, na época do Shah do Irã, ela só veio a ter autonomia maior, algo que a Revolução forçou a ter, porque houve um grande boicote. Então, o grande boicote fez o quê? Fez com que as mentes iranianas elas tivessem que parar e começar a trabalhar. Então, quando você fala em formação, composição de exército, você tem uma coisa chamada mente, você tem uma coisa chamada recursos humanos, você tem treinamento, execução do treinamento, autonomia de treinamento. E isso o Irã compartilha em grande parte com todos os seus aliados. Não há dúvida que um treinamento que o pessoal do Hamas fez não foi um treinamento de 1 hora, 2 horas, ou um treinamento de futebol. É um treinamento voltado que precisava ter vontade política, vontade religiosa, vontade humana, com armamentos para por exemplo, um combatente do Hamas ficar 2, 3 meses dentro de um túnel aguardando a vez dele sair e fazer a operação dele. Isso não tem um valor para a gente medir em termos de armamento. Agora, quando você vai na parte tecnológica e você vê que sempre você teve a participação de 3 grandes forças, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. O Irã, quando começou a desenvolver a parte aeronáutica, ele, na verdade, desenvolveu a parte aeroespacial. Porque quando você fala num míssil,
preciso, o grande trabalho do míssil é como corrigir a rota de um míssil a tempo hábil, porque não esquece que a mensagem vai e volta, você precisa corrigir ele a tempo hábil para ele ser extremamente preciso. Não dá para todos eles terem na sua ponta uma câmera para ajustar. Mesmo que tivesse uma câmera para você visualizar, isso é apenas para mísseis de menor porte, mas o grande desafio é o tempo de você mandar a mensagem e voltar com a mensagem, que a gente chama isso em tecnologia de delay, o tempo. Então, se você está na Lua, você manda a sua voz e leva um tempinho para chegar, depois você responde. Imagina mais distante. E também isso daqui se aplica às tecnologias de você guiar um míssil. Então, o Irã o boicote dos Estados Unidos sobre o Irã, em grande parte, era em cima da tecnologia. Não era somente a parte nuclear, mas em cima das mentes, as mentes nucleares, as mentes mais inteligentes físicas. Tem muitos que são de origem iraniana envolvidos com o Irã e estão ali dando as soluções matemáticas dos problemas que você tem para calcular balística de um míssil e tal. A questão da precisão dos mísseis é que é a grande questão que, com o lançamento dos satélites iranianos, você não depende mais dos GPS, dos outros satélites, que podem ser interferidos e você não pode ter como trabalhar nele. Então, existe qualquer GPS que nós usamos hoje, a gente vê que é aberto, ele dá uma precisão determinada, mas ele é controlado qual é a finalidade que ele está aberto. No momento que você parte para uma finalidade militar, se você tem ele aberto, o outro vai entrar, mexer nele e desviar o míssil onde que ele quer. E é isso que cria quando você lança seu satélite para você poder controlar todos os seus mísseis e seu direcionamento. Então, no Líbano, por exemplo, os mísseis que o Hezbollah tem e que Israel fica louca, como que eles chegaram. Na verdade, chegaram os mísseis, montaram eles e, de repente, colocaram uma plaquinha ali na cauda do míssil e no direcionamento dele, só precisavam da precisão. E eles vão usar qual? O GPS dos americanos ou dos europeus? Não, é o GPS que o Irã abriu para eles. Porque eles vão conseguir a precisão, e era isso que Israel, nos últimos tempos, sabia, que no momento que eles têm tecnologia aeroespacial, eles têm a precisão dos seus mísseis, porque os mísseis não têm grande segredo, você tem que ter um lugar seguro para lançar, e o Irã está evoluindo isso desde os anos 80. Nós estamos falando há mais de 40 anos que isso está acontecendo. O Brasil mandava muito míssil para o Irã na guerra, depois mandou os mísseis para o Iraque, e um monte de mísseis foram capturados, foram analisados, foram decifrados. O Brasil deixou de ser um grande fabricante de mísseis e o Irã passou a ser seu autofabricante. Agora, o mais interessante é a questão dos drones. Os primeiros drones que surgiram foram drones de origem iranianas, porque o Irã precisava de uma força aérea e ele não tinha acesso à tecnologia de ter caças de grande desenvolvimento, né? E o tempo que eles iam gastar ia ser muito grande. Então, você tem hoje uma força aérea, você tem alguns aviões sendo fabricados, você tem acordos comerciais entre o Irã e a Rússia, entre o Irã e a China. Então, eles têm, naturalmente, uma grande força aérea. Agora, o desenvolvimento está em cima da força aérea, em parte, porque eles têm uma quantidade de drones extremamente inteligente, que a gente viu que na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando apareceram os primeiros drones iranianos, a cidade de Kiev morreu de medo, porque todas as instituições públicas, Ministério da Defesa, centros de inteligência, foram atingidos por drones iranianos. E os drones turcos que foram comprados, que são da OTAN, e só podem ser vendidos para países do OTAN,
custavam milhões e milhões, porque a tecnologia muito caprichada também viram que não serviam tanto quanto um simples drone direcionado para se explodir, que são os drones suicidas, que eles chamam. Então, na guerra dos drones, a tecnologia iraniana ultrapassou a tecnologia turca. E às vezes você não ultrapassa porque você tem mais tecnologia, é porque você tem mais expertise, você tem mais afinidades. Hoje, Israel está utilizando, em média, ela diz que, em média, 100 de drones ao mesmo tempo em cima de Gaza. 100 de drones. Ela falou que vai mandar milhares em cima do sul do Líbano. E o Hezbollah, a grande surpresa que ele pode ter é a força antiaérea, que ele não demonstrou ainda existir. Uhum. O controle dos mísseis terrestres, isso é compartilhado. E os russos também desenvolveram mísseis que atingem toda a Arábia Saudita e atingem os Emirados. E foi isso que fez com que a Arábia Saudita e os Emirados parassem, estão tentando fazer um acordo de paz. Agora, o Irã desenvolveu uma grande parte de mísseis e eles forçaram a frota americana a ficar a 700 quilômetros. A frota americana que ficava dentro do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, ela ficava a 70 quilômetros das fronteiras iranianas. Numa demonstração de manobras militares que eles fizeram, mostraram que haviam mísseis suficientemente grandes que poderiam ultrapassar, inclusive, a velocidade do som, que são os supersônicos, mas mísseis tradicionais, balísticos, que eles podem atingir a meta num tempo mais curto do que as manobras da frota americana possa se proteger. Então, qual foi a decisão? Eles se retirarem a uma distância de 700 quilômetros. Então, qualquer navio de grande porte, o porta-aviões americano, hoje ele fica a 700 quilômetros da fronteira do Irã. Então, se você fizer qualquer operação militar, você precisaria de tempo, vai ser descoberto, e você desenvolveu como detectar isso daqui. Então, é muito difícil hoje, na tradicional guerra, de você falar, eu vou mandar um bombardeio que eu vou bombardear e ninguém vai me encher o saco. Não funciona assim, né? Funciona bem quem tem seus mísseis, tem seus mísseis pouco detectáveis, e é impossível você ter uma rede totalmente segura. E a gente viu que os israelenses estão contentes que cada 100 mísseis fabricados em fundo de quintal do Hamas, apenas 60 estão passando Pano da. de ferro. Então, olha a eficiência deles. Então, a maioria dos mísseis. Outra coisa, doutor Assad, cada foguete do Hamas custa $500. E eles têm que lançar um míssil do Domo de Ferro que custa 100 mil, 200, 300 mil dólares para interceptar esse foguete de Gaza. Né? Doutor Assad, o senhor falou uma coisa muito importante, que é a questão libanesa, né, que envolve o Irã, envolve toda a política regional. E uma coisa importante que o senhor falou, que eu acho que é bom a gente refletir sobre ela, é que o Líbano, a resistência libanesa, desenvolveu as suas próprias técnicas e seus instrumentos de defesa. Claro que a República Islâmica do Irã ofereceu alguma forma de ajuda nesse desenvolvimento. Isso não significa que a resistência libanesa tenha dependência iraniana, né? E a gente sabe muito bem que a resistência libanesa ela já demonstrou suas capacidades. Né? Em 2006, Israel foi expulso do Líbano e desde então já praticou diversas agressões contra o Líbano. Agora, recentemente, desde que começou a guerra em Gaza, desde o 7 de outubro de 23, eles têm, os sionistas, agredido o Líbano diariamente, né? Mas não sem uma resposta libanesa à altura. E essa informação que o senhor nos traz, da capacidade do Líbano em se defender, capacidades que ainda não foram demonstradas, gera uma expectativa no agressor sionista de que, sem saber
onde eles vão pôr a mão, em qual combuca eles vão pôr a mão no sul do Líbano ou no Líbano inteiro, se eles desejarem uma aventura maior. Né? Então, eu lhe pergunto como o senhor avalia essa situação no sul do Líbano e no norte da Palestina ocupada através das agressões israelenses, e como o Líbano tem se defendido, e se Israel é aquilo que diz, porque em Gaza a gente já viu que ele não cumpriu as suas duas principais estratégias, que era derrotar o Hamas e libertar os reféns. Benjamin Netanyahu disse que ia aniquilar o Líbano e deixar o Líbano igual a Gaza. O senhor acha que Israel é capaz de realizar esse sonho de verão contra o Líbano? Olha, essas ameaças que eles fazem são ameaças de bombardear o Líbano. São ameaças de entrar e expulsar o Hezbollah. Quando a gente era criança, eu morava no Líbano, a gente brincava de esconde-esconde. E molecada, quer dizer, e a gente brigava para saber aonde que a gente ia brincar de esconde-esconde, porque cada um queria brincar perto da sua casa, que conhecia as coisas e onde se esconder, e você nunca ia achar. Imagina você falar do sul do Líbano, onde todos os combatentes do Hezbollah são do sul do Líbano, estão morando em suas casas, que quem não conhece o sul do Líbano é um país montanhoso, talvez se assemelha mais ou menos a Campos do Jordão, aqui em São Paulo, montanhas, a Serra da Mantiqueira, tudo isso. O sul do Líbano é muito parecido com isso. Ele é cheio de colinas, de árvores, e os combatentes são daquela cidade e vivem lá. Então, não tem possibilidade nenhuma de achar que você vai chegar e expulsar o Hezbollah. Primeiro você tem que pegar eles. Se você nem consegue saber onde que eles estão, como que você vai conseguir pegá-los? É um esconde-esconde. Então, estão pressionando para essa questão de aplicar o 1701, que é um decreto do Conselho de Segurança, uma resolução da ONU, que o Hezbollah se retira atrás da linha do Litani, que é mais ou menos 30 quilômetros, que ele não apareça. Só que eles esqueceram que a parte deles eles não cumpriram, não se retiraram de Shabá, não se retiraram de Kfar continuam fazendo suas entradas aéreas, deu 35 mil voos irregulares da aviação israelense sobre o Líbano. O Líbano tem que aplicar. Aí mandaram todo mundo lá, os franceses, americanos, embaixadores, dia sim, dia não. Tudo isso não tem sentido, porque o Hezbollah disse duas palavras. Primeiro, vamos terminar com Gaza. Depois de Gaza, a gente vê como vai ficar no Líbano. Agora, o que está acontecendo em Israel? Israel está percebendo que ela tem dois grandes problemas. Gaza, que ela tem que chegar a um acordo e terminar, e agora tem uma fronteira norte que tem 150 mil colonos que estão dizendo a gente não volta mais para nossas casas. Onde que a gente vai ficar? E aí Israel está tentando pressionar o Líbano e alguns setores que simpatizam com os Estados Unidos, a França, que não tem força política nenhuma. Entendeu? Tem todo o marketing presente, tudo isso, gritaria, mas você não tem que ir atrás de quem está gritando, mas não tem poderio nenhum. Então, você tem que ir atrás de quem tem capacidade e mexe. E o Hezbollah não está ali gritando toda hora, recebendo políticos disso, tudo, não. Simplesmente falou, vamos esperar terminar Gaza. E outra coisa, nós vamos mostrar dia por dia, bombardeio aqui, bombardeio aqui. Por exemplo, hoje foi bombardeado um carro que pertencia ao Hezbollah, achando que havia um comandante de campo lá. Eles mataram um outro comandante, mas que não era ele que eles queriam. Né? Aí o que o Hezbollah respondeu? Respondeu imediatamente bombardeando aquela base olheira, né? De Israel, com mísseis extremamente grandes. Então, o que acontece? Bateu aqui, eu vou bater aqui. Vocês querem invadir, eu acho que vai ser mais fácil o Hezbollah invadir a Galiléia do que Israel querer invadir. Então, é muita conversa fiada. Agora, como uma vez foram descritos os líderes israelenses como idiotas, e eles são idiotas.
Os próprios israelenses já acham eles idiotas. Então, a gente pode esperar de um idiota fazer uma guerra para se autodefender. Então, a fronteira do norte do Líbano, o norte da Palestina, o sul do Líbano, ela pode vir a explodir? Pode. Por um louco chamado Netanyahu ou um da sua equipe de guerra, ou por uma circunstância muito forte, contra a vontade dos Estados Unidos, contra a vontade dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai ter que interferir, vai interferir como? Hoje vai interferir aonde? No Iêmen? Vai interferir aonde? No Golfo Pérsico? Sabe, para a gente voltar um pouquinho na questão do Irã, Pois não. há uma grande divergência que começou na época do Obama e, de certa maneira, guiada por judeus de Manhattan. Porque quando o Obama começou a demonstrar o interesse de abrir um acordo com o Irã, havia atrás dele um grande grupo de judeus, não sionistas, judeus, que apoiam Israel, mas não necessariamente são sionistas, que queriam realmente abrir as negociações com o Irã. Eu digo dois grandes exemplos que você vai ver como que é. Primeiro, o cartão de crédito. Cartão de crédito, as maiores companhias de cartão de crédito estão presentes em Manhattan. E quem tem um cartão de crédito tem um domínio enorme sobre o dinheiro, sobre os investimentos, sobre o direcionamento, conhece como vai e volta. E o Irã, quando o Obama começaram aqueles acordos disso, os primeiros a posarem no Irã foram os chefes do cartão de crédito norte-americano, o Visa Master, o cartão, esses aí que estão aí. E havia a possibilidade, porque o Irã não utiliza cartão de crédito internacional, que é dominado hoje pelo Visa Master e algumas outras bandeiras. Mastercard. Então, esses judeus eles foram extremamente revoltosos contra Israel, porque Israel, ela, na política dela, ela quer normalizar o relacionamento com os países árabes e colocar suas empresas no Golfo Pérsico, como é no Emirados, no Catar, em outros países, como a Arábia Saudita. Ela quer introduzir os judeus. O que eles falam de normalização econômica? É levar os empresários de Israel para serem sócios dos árabes que estão no Emirados. Ótimo. Agora, os árabes são sócios de quem nos Emirados? São sócios dos americanos, dos franceses, dos ingleses. Então, o que o Israel quer? Ela quer tirar o sócio americano e ser o sócio. Isso. E é essa grande divergência que tem nos Estados Unidos e as grandes críticas que foram feitas a Israel. Espera aí, vocês estão lá, não deram nada, 75 anos enchendo e pegando dinheiro. Agora vocês querem tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico para vocês entrarem no mundo da economia, no mundo do seguro, no mundo do dinheiro, do Mastercard, disso? Não. Espera aí, mas vocês são judeus, a gente pode... Não, judeus, espera aí. Judeus até pegar no dinheiro, porque na hora que pegou no dinheiro já não é mais sionista disso. Ali é economia. Então, a turma de Manhattan, ela estava querendo o acordo com o Irã, porque seria o portal de todo o Oriente disso. Seria uma maneira estratégica também dos Estados Unidos entrar e reduzir o poderio da Rússia e melhorar o poderio da Índia contra o Paquistão, que também... O Paquistão é um país que um terço da sua população é xiita, simpatizante enorme do Irã. E a população mais rica é xiita, não é sunita, no Paquistão. Então, nunca vai ter guerra entre Paquistão e o Irã por causa desse acordo comercial, econômico, convivência. Os Estados Unidos podem chiar o quanto quiser. Paquistão e Irã se entendem no final das contas. Então, essa guerra econômica contra o Irã, ela foi bombardeada, o Trump voltou atrás e, por exemplo, hoje você tem toda a aviação do Irã, que eles computam em torno de 400 aviões, entre os quais o Irã já disse que quer aumentar a frota dele em mais 200 aviões de cargas internacionais, entre o Boeing, e que ainda dá as peças para os aviões iranianos,
que tiraram ele do acordo. Os norte-americanos falaram o seguinte: tudo bem, a gente está em bé, mas o que vocês precisam de peças para o Boeing? O Irã falou: eu preciso disso, 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 porque se você parar com minha frota e não me dar mais manutenção, eu vou me dirigir para outra frota. Como a Airbus ela está também no boicote, então eu só tenho duas opções e eu vou para a Rússia. E a segunda opção, a outra opção está chegando aos poucos, que é a chinesa. E os chineses estão começando a desenvolver aviação para competir com a Airbus e a Boeing. Então, a Boeing hoje, o Irã, que usa a maior parte da sua frota de aviões Boeing, recebe ainda a manutenção dos Estados Unidos, por esse acordo que os americanos disseram: ali vocês não vão mexer. Pode ser Trump, Obama, quem quiser, ali vocês não mexem. Ah, mas vocês são judeus. Espera aí. Não mexa no meu bolso. Não mexam no meu bolso. Então, o Irã hoje, qual que é o grande trunfo que eu enxergo hoje na Revolução Iraniana? É o poder econômico. É o poder de você ter da segunda maior reserva de gás, o poder de você ter recursos humanos altamente capacitados, e o Irã vai entrar no mundo das medicações, do tratamento da saúde. Para quem não calcula muito em parte econômica, o grande orçamento, primeiro no mundo, que mexe com as economias, é de armas. O segundo é da saúde. E a saúde se diz o quê? Remédios, medicamentos. A partir daí começa o resto, agricultura, energia, carvão, etc. Um monte de... Mas a saúde e as armas estão andando junto. O Irã abrindo todo o acesso à tecnologia, porque vai ser mais rápido eles se desenvolverem se não tiver sanções. Mas ele vai ser o grande concorrente contra os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos falam? O que eles pensam? Eles falam o seguinte: quanto mais a gente pressiona eles, mais eles vão se desenvolver. Então, não é melhor a gente ser amigo deles, vender para eles um pouco de tecnologia que a gente faz lá em Taiwan e entregar para eles? Eu vou te dar um exemplo. O Trump, quando assumiu o primeiro... E ele foi lá para a Arábia Saudita, chantageou a Arábia Saudita com 300 bilhões de dólares. Sabe para onde foram esses 300 bilhões de dólares? Investimentos de tecnologia dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, ele obrigou as empresas a entrarem, desenvolverem. Por quê? Porque toda a rede ferrovia, toda a rede marítima de navios, não só de mar, mas também de rios, toda a rodoviárias, os caminhões, todos os aviões pequenos, grandes, todos eles vão estar integrados dentro dos satélites, dentro de programas que o governo norte-americano quer fazer. Então, tudo isso tinha um custo enorme de investimento e que os Estados Unidos queria para si. Foi lá, buscou o dinheiro da Arábia Saudita, jogou no país. Então, imagina você ter um país como o Irã em desenvolvimento, a China do lado, mostrando que ela já tem tecnologia para construir ponte, para fazer caminhões, para fazer parte marítima, para navios que têm que viajar pelo mundo inteiro. E você tem satélites, você já está viajando para a Lua. Imagina, a Lua é só um passe para ver o que vai acontecer depois da Lua. E aí nós vamos perder isso? Nós vamos ter um concorrente ao invés de ter um aliado lá para fazer as coisas? Então, os Estados Unidos, quem estuda a economia nos Estados Unidos, quem entende o que está acontecendo no Irã, ele quer um aliado lá para vender seus produtos. Ele não quer lá um cara que vai ser concorrente deles em tudo. Então, esse tempo de demora de Estados Unidos aceitar o acordo nuclear, toda essa sanções internacionais, que já não existem nesse mesmo nível, né? Mas as sanções em alguns países aplicados ainda, o Brasil não vende açúcar para eles, mas vende para o Iraque. O Iraque fica, o porto de Ben Sultan fica a 50 quilômetros. Os caminhões que carregam são caminhões iranianos. Entram no Iraque, carregam, chega o dinheiro no Iraque e depois, a 50 quilômetros, você já está no Irã. Quer dizer, uma palhaçada para quem... Mas as sanções políticas, elas são
existentes para facilitar, dificultar o desenvolvimento. Então, só que agora, quem que é o grande inimigo desse acordo norte-americano com os iranianos? É os israelenses. E por quê? Mas são judeus? Não, não são judeus, são os israelenses. Por quê? Porque o Israel, ela quer estar em acordo com o Irã, ela quer entrar lá, ela quer pôr os empresários dela, ela quer pôr a tecnologia através do Golfo Pérsico dentro do Irã. Então, ela quer tirar quem da jogada? Você imagina um tabuleiro de xadrez, você tem que sacrificar um peão. Quem o Israel pode sacrificar? Países árabes? Ela não quer sacrificar países árabes, ela já está em luta com eles, ela quer se aproximar deles. Ela quer sacrificar os americanos que estão no Golfo Pérsico. Então, os Estados Unidos, que sempre foi o grande inimigo do Irã, isso não tenha dúvida, também mudaram os tempos. Eles também têm necessidade de ter o Irã. E quem fez isso? O Irã fez pela sua própria estrutura. Ah, mas os religiosos? Não, os religiosos estão ali estudando, analisando princípios de vida, como que você tem que levar a vida, seus morais, sua ética. E quem faz? Quem faz são os presidentes da República, comandante do Exército, as universidades, a Universidade de Teherã, os centenas de pesquisadores que escrevem. O Irã é o maior produtor de pesquisa científica do mundo na área de saúde, na área de medicamentos. Se chegar para eles toda a tecnologia nuclear, sem dúvida, eles vão dar um salto enorme em que área? Em área de medicamentos, na área de agricultura e na indústria, que você utiliza isso muito para precisão. Então, você tem um desenvolvimento que vai acontecer. E na minha opinião, é inevitável, inevitável. Você não consegue falar para um cara deixa de pensar ou deixa de desenvolver. Então, eu acho que o Irã vai ser realmente, dentro dessa potência toda, o país que mais vai desenvolver, talvez até numa velocidade tecnológica mais rápida que a Índia, que o Paquistão, e da Arábia Saudita, que está tentando entrar nesse mundo de autonomia, com a construção do projeto de 2030, que, na verdade, o Mohammed bin Sultan não é simplesmente construir uma cidade nova, uma capital nova, que provavelmente virá a ser a capital, mas ele quer marcar uma mudança radical. E, para isso, ele precisa se abrir e precisa variar seus aliados, não somente os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Então, nesse aspecto, eu defendo essa ideologia do Mohammed bin Sultan, apesar de haver algumas coisas que a gente critica, mas, no fundo, ele está sendo um monarca da Arábia Saudita, ele quer uma Arábia Saudita nova, e ele tem que mudar, e a mudança dele é nas alianças que ele tem feito com o pessoal. Então, nesse aspecto, sim. Doutor Haddad, esses temas são muito palpitantes. Nós ficaríamos aqui horas tratando. Eu noto que as pessoas que estão acompanhando, os comentários são muito elogiosos. Algumas questões que as pessoas levantam aqui no chat dos diversos canais, todas no sentido de dizer que esta apresentação, esta live, esse diálogo está sendo muito produtivo e as pessoas estão aprendendo informações novas. Mas, infelizmente, o nosso horário chegou ao fim, né? Então, doutor Assad, eu queria muito, em nome da Ressala, do Instituto de Amizade Brasil-Irã e dos canais que transmitiram esse nosso diálogo, agradecer a sua presença, sempre atendendo ao chamado da Ressala, e certamente vamos voltar a falar sobre temas de geopolítica. Então, quero deixar o senhor à vontade para se despedir da nossa audiência. Na verdade, eu estou me despedindo só temporariamente. Daqui a pouco a gente vai voltar junto, porque é um assunto muito interessante. E eu queria agradecer a todos que nos assistiram. Eu quero agradecer também à equipe do Aricela e aos aliados que reproduzem o programa e divulgam o programa. Eu acho que a grande arma hoje é o conhecimento, a grande arma é a convicção pessoal. Sim. E a grande arma de um exército é sua sinceridade, sua seriedade. Isso a gente vê numa empresa, um funcionário simples, que às vezes ele veste a camisa muito mais do que os antigos. E você vê como é a carreira deles. Então, na verdade, os iranianos vestiram
a tradição milenar que eles tinham, e eles vestiram o nacionalismo talvez mais forte do que essa parte religiosa. Eu acho que o Irã é uma mistura de ideologia teológica e princípios de vida humildes, com todo o conhecimento tecnológico, com a inteligência humana que a gente tem. E a gente vê hoje que, como está o país, que morria de fome na época do Shah do Irã, hoje não tem fome, pode não ter luxo, mas não tem miséria, né? Países como esse daqui. Eu quero agradecer, realmente o tempo passou voando, e eu gostaria de estar sempre em contato com o pessoal, coisa que a gente fica, e Sim. o que a gente puder, daqui a pouco, voltar em novos assuntos. Eu acredito que já está chegando muito perto o fim da guerra em Gaza. De alguma maneira, a gente vai ver uma grande transformações, ou vai explodir tudo de uma vez só que vai ser uma explosão só de Israel, porque ninguém vai botar a mão para proteger ela. E aí a gente vai voltar aqui, bater um papo. Deus quiser. Obrigado a você, viu, Said? É uma satisfação, doutor Assad, sempre dialogar com o senhor. Cada vez que nós terminamos uma live, eu saio com mais conhecimento. Fico feliz e espero que a gente volte a encontrar muitas vezes aqui na Ressala e nos canais que compartilham essa transmissão, o Voz Trabalhadora, o Mídia Livre, o canal da Geopolítica, a CJM da Bahia e o Sebra Paz. E agradeço, em nome desses canais, em nome do Instituto de Amizade Brasil-Irã e da Ressala, a audiência de vocês. Boa noite e até amanhã com a nova transmissão. Boa noite, Said. Boa noite, doutor Assad. Boa noite, amigos.